Eu tenho falado e vou repetir. O que está no livro, está no livro. O que eu falo na videoaula é para acrescentar o que está no livro. E o que eu trago aqui para a aula presencial é para acrescentar. Eu não vou ficar repetindo o que está no livro, isso aí você lê, você depois responde lá os questionários. Está no livro, você lê. Na videoaula é para complementar. E aqui presente é para complementar ainda mais. Então é como se eu dividisse cada aula em 3 partes, 3 conteúdos que se completam, ok? Eu quero falar hoje aqui de coisas do judaísmo que geralmente você não vai encontrar na Bíblia, não vai encontrar em livros de teologia. Foi por isso que eu coloquei o áudio lá, né? Comentei com o pessoal, falei, olha, segunda-feira a gente tem um negócio diferente. Porque como eu já estudo judaísmo há mais de 5 anos, eu tenho professores de Israel, professores que são de Israel e que moram no Brasil, né, pessoas que realmente são, porque tem muito falso judeu por aí fora, muito falso rabino também, tem muito falso, de tudo quanto é área da sociedade tem falso, inclusive no judaísmo aí, você abre lá o YouTube, lá o que tem de falso judeu lá ensinando, né, e que se contradizem, enfim. Então, eu demorei a encontrar professores que realmente são sinceros, que ensinam a Bíblia como ela deve ser ensinada. Então eu tenho acesso a conhecimentos que não são muitos que têm. Eu não sou exclusivo, mas também devo admitir que não é muita gente que tem o conhecimento, o acesso ao conhecimento que eu tenho com alguns professores que eu tenho como meus mentores. Então hoje eu trouxe para vocês aqui um conteúdo que é extremamente exclusivo. Aí de repente você, aqui no nosso meio eu sei que tem um aí que já está cavando já aí em águas profundas já está até me enviando material para mim. Eu falei, rapaz, que coisa boa, isso é bom demais. A gente precisa mesmo de auxílio. Mas eu sei que não somos todos, né? A gente tem outros afazeres, outras coisas, ou de repente outras linhas de pesquisa, né? E essa é uma das que eu mais tenho dedicado a pesquisar. Então, vamos lá. Se ligar o aparelho, talvez funcione. Judaísmo, a origem das 3 maiores religiões do mundo. Quem fala isso aqui, irmãos, não é o Gilberto, não. Quem fala isso daqui são os historiadores, são os professores de história, arqueólogos, todos que trabalham na área da religião, quer seja sociologia da religião, filosofia da religião, antropologia da religião ou ciência da religião, todos esses ramos de estudo, todos os profissionais estudiosos desses ramos falam a mesma coisa. São os acadêmicos que dizem, os acadêmicos. O judaísmo é a origem das 3 maiores religiões. Então, na verdade, o judaísmo já é uma. Quais são as outras 2? Cristianismo e islamismo. São provenientes da mesma raiz. Tanto quanto a raiz chamada Abraão, quanto a raiz, o Deus de Abraão, né? Então são dessas 2 raízes aí, o Deus de Abraão e o indivíduo chamado Abraão. Aí dele procede essas 3 religiões. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o judaísmo, mas como eu disse, além do que está no livro, além do que está na videoaula. Do judaísmo, eu coloquei entre aspas, porque a palavra judaísmo, na verdade, é uma expressão de fé judaica. Judaísmo não é uma religião. Judaísmo é uma expressão de fé de um povo que tem uma etnia que se denomina judeu. Então eles, por etnia, são judeus. A expressão de fé deles, então nós que não somos judeus, dizemos que é o judaísmo. Mas se você conversar com um judeu mesmo, um judeu praticante, e falar que a fé dele é judaísmo, ele vai falar, não existe isso para nós. Porque a expressão de fé deles faz parte da cultura deles, não tem nada a ver a ideia de religião para eles. É apenas uma expressão de fé. Entendeu? Então, nós dizemos judaísmo, por isso eu coloquei entre aspas. Nós aqui dizemos que é judaísmo, mas para eles não existe religião judaica. Existe expressão de fé de um povo, que é o povo judeu. Entenderam? Por isso eu coloquei entre aspas e coloquei lá, expressão de fé. Então, dessa expressão de fé, desse povo, surgiu o cristianismo, que eu também coloquei entre aspas, porque depois a gente vai
Quando chegar na matéria cristianismo, eu vou esclarecer um pouco mais sobre por que está ali entre aspas. E surgiu também o islamismo, ok? No cristianismo, como vai ser uma matéria que eu acho que vai ser a terceira, a segunda, depois de judaísmo, vai ser o islamismo. Já está gravada ali de aula, eu vou colocar para vocês depois. E a última eu vou deixar o cristianismo, que eu quero falar bastante dela também. Islamismo, até por sinal, a gente vai falar bem pouquinho. A videoaula acho que não deu nem 20 minutos, não tem necessidade de ficar falando muito do islamismo. O que interessa para nós é o judaísmo, que é a raiz da nossa fé, né, segundo o que a gente está vendo aqui, e depois o cristianismo, que é a nossa expressão de fé. O judaísmo não é uma religião, como eu expliquei, é uma expressão de fé de um povo cuja etnia se define como judeus. E eu falei lá no vídeo, se eu não falei, eu acho que eu vou falar aqui agora. Existe uma diferença das expressões bíblicas quando você lê lá hebreus, israelitas e judeus. Hebreus, enquanto estão peregrinando pelo deserto 40 anos. Israelitas, quando entram na terra e conquistam a terra e se estabelecem na terra de Canaã. Israelitas. Depois das duas invasões e que eles foram levados cativos para a Síria e para a Babilônia, quando volta de novo para a terra de Canaã, para Judá, quem volta o grupo que volta são exatamente o grupo da tribo de Judá e voltam para Jerusalém. Os que eram do Reino do Norte, que eram as outras 10 tribos, nunca mais voltaram. De lá se dispersaram para o resto do mundo afora. Então quem voltou para repovoar foram literalmente os judeus, que são os descendentes da tribo de Judá, Judá e Benjamim, que era o Reino do Sul, que foram levados para a Babilônia na época das invasões, Nabucodonosor, enfim. Ok? Então por isso que é literalmente judeu, porque são os descendentes da tribo de Judá, que repovoaram, reconstruíram o templo, enfim. Aí durou até a época de Jesus, e depois, 70 anos depois de Cristo, aí Tito entrou lá e destruiu o segundo templo e acabou de dispersar o restante do que habitavam lá. Enfim, por isso que existem as três expressões lá: hebreus, israelitas e judeus. Ok? Entendido? Alguma dúvida sobre isso aí? Não? Zé Alves. Dor de cabeça. Tá com dor de cabeça? Bota... Ah, rapaz. Quer que eu dê um beijinho? Vai sarar agora, entendeu? Porém, a origem desse povo se dá a partir de um homem que nasceu em Ur, na região da antiga Babilônia. Seu nome? Abrão, inicialmente, filho de Tera, ou Terá, irmão de Arã e Naor. Arã, infelizmente, foi o primeiro a morrer. Aí depois ficou só Abraão e Naor, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Em qual capítulo da Bíblia começa a história de Abraão? Ah, essa pergunta é fácil. Irmão Gilberto, pessoal, já era para todo mundo ter respondido em voz de cor, assim, ó. Vamos lá. Se eu não me engano, é capítulo 12 de Gênesis. Capítulo 12. Não ouvi, alguém mais fala aí. Em qual capítulo da Bíblia começa a história de Abraão? Já que a gente está falando de judaísmo, vamos começar a falar do indivíduo que começou essa expressão de fé, Abraão. Então é interessante notar isso. Gente, eu vou desligar o ar-condicionado. Esfriou vocês aí? Congelou vocês? Em qual capítulo da Bíblia começa a história de Abraão? 1, 2, 3 já. Se cair uma agulha no chão, todo mundo ouve agora. Mais um falou capítulo 12. Quem mais? Vamos lá, meu povo. Hã? Ai, Jesus. Só passa o próximo slide depois que vocês me responderem, senão eu não vou responder, eu vou continuar também. Porque agora vai começar a surgir umas pérolas aqui que vocês não vão encontrar em Bíblia, nem em livros de teologia. Vai começar agora. Muito bem, para resolver o problema, não é no capítulo 12 que começa a história de Abraão. Não é. Geralmente o que a gente ouve falando no senso comum é o capítulo 12, mas não é. Volta lá uns 5 versículos antes do capítulo 12, você vai ver onde começa a história de Abraão. Capítulo 11, final do capítulo 11. Viu?
11:27. Ah, pronto. No final do capítulo 11 você vê, lá começa a história de Abraão, falando sobre Terá, o pai dele, saindo de Ur dos Caldeus, indo para Harã. Quem teve a iniciativa de ir para Canaã não foi Abraão. Tá na Bíblia aí, tá aí no capítulo 11. A gente ouve todo mundo falando, Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi, porque Deus chamou ele para ir. Não. Deus chama Abraão depois que Terá, seu pai, já tinha morrido em Padã Arã. Terá propôs no coração sair de Ur dos Caldeus, pegou os dois filhos, os três filhos, Abraão, Naor e Arã, e quando eles começam a viajar e chegam naquela região, o Arã morre. Aí Terá põe o nome daquela cidade Padã Arã, que é o nome do filho, e ele habita ali. Só que depois de um tempo, Terá também morre, já não é mais em Ur dos Caldeus. Aí Abraão já tinha a ideia de que existia um único Deus e tal. Aí Deus se revela a ele e fala para ele: agora sai do meio da sua parentela, porque não era só Terá que era parente de Abraão, tinha o pai dele, tinha outros parentes. Então ele fala: sai dessa parentela e vem para a terra que eu vou te mostrar. Aí ele sai de Padã Arã para Canaã. Mas quem teve o primeiro a primeira ideia de sair da Babilônia para ir para Canaã foi Terá, pai de Abraão. Está aí no capítulo 11 aí. É bom a gente olhar esses detalhes assim, porque de repente passa meio despercebido, né? Ou eu estou equivocado aí? Quem está com a Bíblia aberta olhando aí? É isso aí? Ah, que bom. Muito bom. Quando Abraão quer uma esposa para seu filho Isaque, ele manda Eliezer onde buscar uma esposa? Padã Arã. Aonde morava quem? Naor. Porque Abraão saiu e o restante da família ficou todo mundo lá, os parentes dele, né? Enfim. Agora, gente, vai começar aqui, conhecendo a história do povo judeu, cronologia básica. Isso aqui é conhecimento rasteiro lá do povo judeu. Para nós, às vezes, assim, a gente fica assim: nossa, eu não sabia disso. É porque a gente não tem mesmo o costume de estudar essas coisas. Se de repente você já estudou, glória a Deus, mas eu acredito que alguns aí nunca teve a ideia de... Olha lá, seja sincero, quantos aí sabiam dessas datas aqui? Seja sincero, quantos sabiam? Ninguém, né? Abraham, que aí agora eu peguei lá do texto original lá, como eles escrevem, né? Abraham nasceu em 1813, antes da era cristã, 1813 antes de Cristo. Faleceu em 1638 antes de Cristo, antes da era cristã. Tá lá. Eis os fatos mais importantes nesse intervalo. Essa era a hora da caneta agora correr solto no caderno aí, né? Porque você não vai ter o privilégio de ver isso aqui talvez nos próximos sei lá quanto tempo. Por isso que eu falei, gente, segunda-feira eu vou trazer coisa para vocês que não está na Bíblia, não está em livro de teologia. Eu tenho alguns livros lá em casa lá, e nenhum deles eu encontrei essas datas não. Eu tenho um livro disso aí. Tem? Que bom, que bom. No meio de 40 pessoas não tem. 1810, Abraão tinha 3 anos de idade. Ele recusou a acreditar em ídolos. Isso aqui é cultura judaica. Isso aqui, qualquer rabino que é rabino de verdade, você conversar com ele, é isso que ele vai te falar. Porque isso aqui é parte da história do povo judeu. É como se eu sentasse com o pastor Zé Elias e falasse: pastor Zé Elias, conta para mim aí os principais fatos que aconteceram na sua família. E ele começa a falar: Gilberto, no ano tal, na data tal, aconteceu isso e tal. E de repente ele, com a memória boa, fala até o mês e a semana que aconteceu. Por quê? É uma peculiaridade da família dele, que de repente ninguém mais na igreja sabe. Estão entendendo? É por esse ponto de vista que você deve enxergar isso aqui. Em 1788 a.C., Abraão tinha 25 anos de idade. Ele se casou com a própria sobrinha, chamada Sara. A data lá, 1813 e 1638. É porque vai diminuindo. Nesse período histórico aí, começa do maior e vem para o menor até chegar em 0, que é o tempo de que Jesus nasce. É decrescente. Desculpa então, já que foi chamada a atenção para isso.
toda data que se refere antes de Cristo é decrescente. É 2000, 1800, 1600, até chegar em Cristo, zero o calendário. Aí depois de Cristo começa, primeiro ano, segundo, 2019. Desculpa, eu esqueci desse detalhe. Mas que bom. Então 1813, muito mais distante. 1638, mais perto do nascimento de Cristo. Mais perto, beleza? Deu para entender agora, né? Então 1810 ele tinha 3 anos de idade, recusou-se, com 3 anos de idade ele já recusou a ideia de ídolos. É a cultura deles que ensinam isso. Eu não posso dizer que é verdade ou que é mentira, mas no mínimo eu tenho que pelo menos aceitar. Por quê? Porque é parte da cultura deles. Como eu vou dizer, isso deve ser mentira? Eu não posso nem pensar numa besteira dessa. Eu não faço parte do povo deles, eu não sei. É só eles que guardam os fatos históricos do povo deles, né? 1810, 3 anos, 1788, 25 anos, se casou com Saraí. Ali o nome já está depois de mudado, né? Sara, mas era Saraí inicialmente. Com 48 anos de idade, ele reconheceu o conceito do Deus único. 1761, ele estava com 52 anos de idade, ele destrói os ídolos de Terá, seu pai, e sobrevive a... Ele sobreviveu a... e você pensava que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham sido os primeiros a serem lançados da fornalha lá na Babilônia. É por isso que eu gosto de estudar a cultura judaica. A maioria das coisas que acontecem no Antigo Testamento está espelhado na vida de Abraão. Mas isso não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Não tem. Tudo que eu estou passando aqui, nada disso aqui tem na Bíblia. Isso aqui é histórico, cultural do povo judeu. Os rabinos, qualquer rabino, repito, qualquer rabino que é rabino de verdade, que é judeu de verdade e que ensina a Torá com sinceridade, vai te falar isso aqui, ó. Todos eles falam a mesma coisa, ok? Então, deixa eu falar um pouquinho para vocês nesse momento aqui, ó, quando ele destrói. Esse momento ali, com 52 anos de idade, tá retratado em um texto que eles guardam lá como documento, né? E esse grupo de material, esse compêndio de material chama-se Midrash. Na aula da semana que vem eu vou falar um pouco sobre isso, que são os livros que eles têm, né? A Torá, o Midrash, o Targum, enfim. Semana que vem eu vou falar sobre isso. Mas aqui rapidamente, só para aguçar um pouquinho mais a vocês aí, com 52 anos de idade, o Midrash, esse compêndio de escritos históricos, diz que com 52 anos de idade, Abraão questionou o pai dele sobre os ídolos, porque o pai dele era mesmo fabricante de ídolos, o Terá. E o pai dele, né, argumentava e tal, e ele já não suportava mais aquilo. Aí o pai dele viajou e falou: Abraão, cuida aí da fábrica. E a fábrica tinha um salão, segundo a tradição, lá tinha um salão cheio de ídolos de vários tamanhos, grandes, pequenos, minúsculos e tal. Quando o pai dele chegou de viagem, aí ele chamou o pai e foi mostrar o salão para ver que estava tudo certinho, direitinho, que ele tinha cuidado do salão. Chegou lá, só tinha um ídolo grande com um porrete assim na mão e os outros todos quebrados. Aí o pai dele falou: mas aconteceu um desastre, o que aconteceu aqui? Estou resumindo, tá? Aí Abraão falou assim: pai, simples, aquele ídolo maior lá ficou bravo com a galera e quebrou todo mundo. Não, isso está escrito lá no Midrash, está escrito lá. Aí o pai dele falou: Abraão, você está de brincadeira com a minha cara. Aquilo ali é feito de barro, fui eu que fiz com as minhas próprias mãos. Ele não fala, ele não ouve, ele não se move. Como você está dizendo que ele quebrou os demais? Ele falou: pois é, pai, eu estou tentando te ensinar isso tem 50 anos. Que ídolo é ídolo, não se move, não pode ser adorado. Eu já li isso no livro dos Jubileus, falando acerca disso aí. Jubileu é um livro apócrifo que também fala de coisas acerca do Midrash. Para quem já deu uma lida em algum livro apócrifo lá, que são muitos, né? De repente encontra alguns textos, que realmente eles usam mesmo alguns textos. Então, é nesse momento ali. Quando isso acontece, Abraão ficou falado lá em Ur dos Caldeus e chegou lá no imperador. Aí o imperador pega ele e faz um teste com ele: ou você se encurva diante da imagem que tinha lá na Babilônia, uma imagem maior, ou você será lançado na fornalha. Ele falou: pode lançar. Aí lançaram Abraão na fornalha e ele não se queimou, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego no livro de Daniel. Então, ó,
sobreviveu à fornalha. Então ele foi o primeiro a passar por essa situação e a saber quem é o Deus único de verdade. Até porque o Deus único que está sendo honrado por Abraão não ia deixar Abraão ser queimado, até porque ele queria se revelar a Abraão e a Babilônia também, né? Ok? Beleza, gente? Isso tudo aí, então, antes da primeira. Não, isso aqui é antes dele ir para Canaã ainda. Ele morava na Babilônia e tal, ele estava com 52 anos de idade ainda, né? Ele ainda morava na Babilônia, tinha que conviver lá com a idolatria, só que ele consigo mesmo dizer, não tem como, deve existir um Deus único, que está acima de tudo isso, não tem lógica, né? Enfim, aí acontecem essas coisas aí. Com 70 anos de idade, ele deixou a Mesopotâmia lá, né, os caldeus, Padan Aram, com a família. 1761 a.C. Agora, com 75 anos, ele teve o primeiro contato com Deus e se mudou para Israel. Aí já foi de Padan Aram direto para Israel. Então foi com aproximadamente 75 anos de idade que aí o Senhor vem a ele e fala com ele como está na Bíblia. Abraão, vem para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Então, com 75 anos de idade, segundo a cronologia que os judeus lá apresentam, 1743 a.C. Tem duas datas, 1761 repetidas. Tem? Falha minha. Na hora de copiar lá, com certeza eu cometi uma falha. 52 anos, é verdade, 61, 52 anos ali na hora de copiar. Obrigado e desculpa aí, irmãos. Mas enfim, né? Lá, 3 anos, 25 anos, 48, 52, 70 e 75. Com 76 anos, ele já tinha chegado na terra de Canaã e acontece a seca, então ele desce ao Egito. Ó. Vai ao Egito com Sarai, né? E a família, devido à fome. Sarai é levado ao palácio do faraó, que juntamente com sua equipe contrai doença inexplicável. O faraó devolve Sarai a Abraão, envia junto a princesa Agar e expulsa-os do país. Abraão e sua turma retornam a Israel. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas é um conhecimento extraído do Midrash também. Agar era filha do faraó, era princesa, filha do faraó. Isso é o que os judeus ensinam. E por que o faraó pega a Agar e fala para Abraão levar junto? Na verdade, ele não pediu para Abraão, ele pediu para Sara levar ela. Ela se tornou uma serva de Sara. O faraó, ele viu tanta, como eu diria, não vou colocar beleza não, mas ele viu tanta graça em Sara, tantas características boas, uma mulher de extrema, né, pureza, que ele falou, olha, eu quero que a minha filha seja ensinada por uma pessoa como você, leva ela contigo. E ela se tornou serva de Sara. E não só por isso, pelo Deus que Sara servia, porque por causa do Deus de Sara, de Sarai, ele já ia entrando em problema com todo o país dele. Então quando ele vê essa ação toda do Deus de Sara, e ele teve o privilégio de ter Sara lá no palácio alguns dias, e ele olha para ela e vê beleza, enfim, né, tantas características de uma mulher praticamente perfeita, fala, eu quero que você eduque a minha filha e faça com que ela seja uma mulher igual a você, então leve ela com você. E Agar foi junto com eles. Beleza? É eu que estou preocupado ou são vocês? Fala para mim. É um conhecimento assim meio que diferente, né? Não está na Bíblia. E quando a gente fala de coisas que não está na Bíblia, já, às vezes causa um certo desconforto assim. Poxa, mas não está na Bíblia. Mas é claro que não está na Bíblia. Se a Bíblia tiver que narrar tudo isso aí, você ia ter um salão desse cheio de livro para poder ler, né? João falou assim, ó, se fosse descrever tudo que Jesus fez e ensinou, nem todos os livros do mundo caberiam. Só o que Jesus fez, imagina o que Abraão e os outros foram fazendo antes. Então a Bíblia ela tem que ser resumida mesmo, né? Ela não conta as histórias tudo com detalhe e tal, não tem lógica, né? Ok? 86 anos de idade, ele tomou Agar como mulher e nasceu Ismael. Aos 99 anos de idade,
ele circuncidou-se a si mesmo, por ordem divina, que é a marca da aliança. Semana que vem eu vou mostrar para vocês uma imagem do que é circuncisão. Mas se entrar no meu Facebook, já tem uma live lá que eu mostrei o endereço do pessoal lá que pediu. Mas eu vou trazer para cá. Ele já tinha alunos, pessoas que sentavam ao redor dele para poder aprender com ele sobre quem é esse Deus. Uma outra coisa que o Midrash fala que eu achei assim interessante, é que quando Abraão chega, a Bíblia fala isso, que quando ele chega, a primeira coisa que ele faz é levantar um altar para Deus, né? E ele oferece um sacrifício. Só que a Bíblia para aí, não fala mais nada. Fala só que ele fez um altar e ofereceu um sacrifício. Aí ele vai para o Egito, quando ele volta, ele levanta o altar, ou ele restaura o altar e ele oferece de novo. Só que o Midrash diz que Abraão não colocava fogo no altar. O Eterno sempre se manifestou com a coluna de fogo sobre o altar. Quando ele veio de Ur dos Caldeus, que ele chegou em Canaã, que ele se estabeleceu e levantou o primeiro altar, que ele oferece o primeiro cordeiro, o Eterno fala para ele: não põe fogo não, eu vou mostrar para Canaã quem é o Deus de Abraão. Vou te mostrar agora quem eu sou também. E o Eterno se manifesta com a coluna de fogo. Aquela coluna de fogo que Elias ora, ela desce sobre o altar de Elias. Pois é, Elias aprendeu com Abraão. Então, quando Abraão chega e ele oferece um sacrifício para um Deus, que o fogo vem do céu, todos os líderes de povos que moravam em Canaã vieram a Abraão para saber que Deus é esse. Por mais que alguns não se converteram, mas respeitavam Abraão, o mais alto nível de respeito que você imagina. Então assim, muitos deram filhos para Abraão: ó, cuida do meu filho, discipula ele, educa ele conforme a sua educação. E Abraão ganhou lá alunos, ali está dizendo aluno, mas na verdade eram considerados filhos, né? Então ele circuncidou a si mesmo, circuncidou esses que eram alunos dele, e o Ismael, que foi o primeiro filho de Abraão. Você sabe disso, né? Depois que teve Isaac, né? Deus o renomeia como Abraão, de Abrão para Abraão, Sarai para Sara, né? E é visitado por 3 anjos também, que prometem um filho a ele, Sara. Dentro de um período de 1 ano eles voltariam e Sarai já estaria com o filho no colo. Está lá na Bíblia isso daí. Ok? Aos 137 anos de idade, foi quando ele ia sacrificar Isaac. Por pedido do Eterno, o anjo ordenou-lhe que parasse, né? Nesse mesmo período ali, Sara morre, é sepultada no terreno em Hebron, lá perto de Jerusalém, no terreno que Abraão comprou lá, de alguém que morava lá na terra. Ele vai lá e compra, conversa com o pessoal. Então, um texto na Bíblia aí fala sobre isso: a compra da terra e o sepultamento de Sara. A Bíblia não fala que Abraão tinha 137 anos, então você vai lá e marca, é um detalhe. Olha lá, 137 anos ocorreram esses fatos. Quando ele vai oferecer Isaac, e no mesmo ano Sara morre. Ok? Aí de repente alguém pensa: Gilberto, eu não vou usar isso na pregação. Não precisa usar, não é para usar mesmo, porque de repente na igreja não é necessário você falar isso. Mas é um conhecimento a mais que você adquire. Aos 140 anos de idade, ele enviou o fiel mordomo Eliezer para encontrar uma esposa para Itchak, de esposa Rivká, que é o nome dela no original, que a gente chama de Rebeca, né? Em hebraico é Rivká, e o nome de Isaac é Itchak no original, transliterado, é claro, com as letras da língua portuguesa. Então é com 140 anos de idade que ele resolve casar Isaac. Aos 159 anos de idade nasceram Jacó e Esaú. Quem são Jacó e Esaú? Jacó e Esaú. Abraão tinha 159 anos de idade quando os 2 netos que nasceram, os filhos de Isaac com Rebeca. Inclusive, não está na Bíblia, está lá no Midrash, o dia em que Esaú chega em casa pedindo um prato de lentilha e Jacó está cozinhando a lentilha, foi exatamente no dia em que Abraão havia morrido. Eles estavam velando o corpo de Abraão. Segundo a história judaica, a cultura judaica ensina que naquele dia Esaú voltou para casa porque ouviu falar que o avô tinha morrido, e ele voltou para casa, que ele estava, né, ele passava meses
longe de casa, caçando e se aventurando. Então ele voltou porque para poder velar o corpo do avô. E ele chega em casa, Jacó estava cozinhando lentilhas, que era o alimento especial para aquele momento. Isso é cultura judaica, tá meu povo? Então, a sopa de lentilha era específica para a ocasião. E Esaú chega e faz todo aquele papel lá, não tem necessidade de falar disso aqui agora, enfim. Mas foi esse fato do momento ali, da conversa entre os dois, a primogenitura, para mim não interessa, então fica para você. Foi exatamente no momento em que Abraão havia morrido, eles estavam velando Abraão. Ok? Bom, datas se passam, pulando agora na história, um pouquinho na história do povo de Israel. Tudo começou lá com Abraão, por isso que eu fiz questão de colocar essas datas sobre esses principais fatos da vida de Abraão, com um pouquinho de data para você entender. E agora, cativeiro egípcio, que durou aproximadamente 430 anos. O êxodo aconteceu em aproximadamente 1300 anos antes de Cristo, né? Falando aí um pouquinho de datas. Agora vamos falar sobre o segundo personagem que fez uma grande diferença no meio do povo de Israel, né? Abraão, pai fundador da fé, né? Da expressão de fé, é o que recebeu a graça de ter o contato com o Eterno, e a aliança, a circuncisão, a promessa. Aí as coisas aconteceram. O próprio Deus falou para Abraão: Abraão, os teus descendentes descerão ao Egito e se tornarão escravos lá. Eu gosto de falar dessa parte aqui, sabe? O próprio Deus chegar para Abraão e falar para ele: Abraão, tá vendo essa terra que eu te dei? Pois é, mas não vai ser agora não, Abraão. Dá um tempo aí, fica tranquilo, tá? Quem vai tomar posse aqui serão os teus descendentes. Mas primeiro eu vou te contar umas coisas que vai acontecer. Eles descerão ao Egito e vão ficar lá. E é permissão minha, eu quero que isso aconteça. Tá na Bíblia aí, não lembro. Acho que é capítulo 13 de Gênesis, se não me falha a memória. Sou meio ruim de guardar número assim, né? Então, aí Deus fala para ele: sabe por quê, Abraão? Porque o tempo em que eles ficarão lá, estão guardados por mim lá, vão ficar lá, é o tempo em que a taça da ira contra os povos que habitam na terra de Canaã, é o tempo da taça encher. Está na Bíblia isso daí, isso que eu estou falando agora está na Bíblia. Quando a taça encher, eu tiro o povo e trago, porque o meu povo será a espada de correção contra os povos que moram na terra, porque eles não vão se converter a mim, eles não querem nada comigo. E essa terra pertence ao meu povo que eu dei. Mas enquanto eles habitam aí, praticam idolatria, todo tipo de mal, a taça da ira está enchendo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: existe alguma outra referência de taça da ira na Bíblia Sagrada? Existe alguma outra referência? Que essa eu acho que é a primeira, está lá em Gênesis. É Deus falando com Abraão sobre o povo de Canaã. Os 7 povos que habitavam na terra de Canaã antes dos israelitas entrarem lá. Mas existe na Bíblia alguma outra referência que fala de taças cheias da ira? Existe ou não? 1, 2, 3. Vamos falar com o povo que lê Bíblia, né? Isso aí. Então aí Deus fala para Abraão: quando a taça encher, eu tiro o povo, trago, e o meu povo vai ser a espada de juízo contra os povos que habitam na terra. Aí tem um amigo meu, amigo do pastor Dali, meu amigo aqui também, que um dia me ligou chorando, pastor Marcos. Fala, Elifas. Olha o nome do rapaz, Elifas. O camarada tinha 6 anos que estava na igreja, né? Aí me ligou assim, chorando mesmo. O que é, Elifas? Eu estou lendo a Bíblia, rapaz, não aguento, rapaz. Como pode ter um povo tão terrível daquele jeito? Eu falei: de que povo você está falando, Elifas? Povo judeu, rapaz. Entra na terra, mata a mulher, mata a criança, mata tudo. Como é que pode um negócio de Jesus, amado? Aí eu tive que dar essa aula aqui para ele. Fiquei quase 1 hora no celular falando para ele: rapaz, você tem que entender a ação de Deus. Não é assim não, irmão. Deus usou o povo para corrigir o povo idólatra que não quis nada, já estavam julgados. Eles se lançaram contra a espada do juízo. Mas Deus tem prazer em matar. Eu falei: Deus não mata ninguém, e nem tem prazer na morte, principalmente na morte do ímpio. Mas se o ímpio escolhe se lançar no abismo,
Existem leis para serem cumpridas. O não cumprimento da lei leva imediatamente ao julgamento. E o julgamento veio. Aí Deus usou o povo de Israel para ser a espada que vem de correção aos 7 povos que habitavam lá. E eu fiquei horas conversando com ele, mas não... Cumpriu sentença, né? Deus cumpre sentença. Tá entendendo? Não, mas Deus manda os caras entrar e matar mulher, criança inocente. Falei, olha, eu não tento entender a mente de Deus não, meu irmão. Tenta não, que você vai enlouquecer. Sabe assim, nós somos seres humanos. E mesmo se fôssemos como Adão estava no Éden antes de pecar, ainda assim não entenderemos a mente de Deus. Porque somos criatura, né? Criatura não entende o criador. Fala sério. Desculpa aí eu fazer essa... Foi só porque assim, de repente vai que tem alguém aqui no meio também que já leu algum texto lá e ficou meio... Nossa, mas é covardia e tal, não. Pensa assim não, irmão. Pensa assim não. Deus sabe o que faz, é nós que não entendemos. Vamos falar de Moisés, libertador, legislador. Eu ia olhar a hora, mas não vou olhar não, porque dessa vez eu fui prudente. Daqui a pouco vai chegar uma slide ali que todo mundo vai gostar logo que chegar nele. Falando de datas ainda, olha lá, quem quiser anotar, Moshe Rabenu, como se fala em hebraico, Moisés, nosso mestre, nasceu em 7 do mês hebraico chamado Adar, em 1393, e morreu em 1273 a.C. É uma data do calendário judaico, para vocês entenderem, como eu estou falando de cultura judaica, ok? Só um detalhe mínimo aí. A Torá atesta que o homem que tirou os filhos de Israel do Egito, Moisés, e recebeu a Torá de Deus, era o homem mais humilde da face da terra. Eu achei bonito quando eu li isso lá, falei, vou colocar ali para o pessoal. Né? Todo judeu que se preza considera Moisés o homem mais humilde que pisou na terra de Israel, que nasceu no meio de todo o povo judeu. Eles devem ter assim um porquê que eles consideram Moisés tão humilde, né? Não vou falar disso hoje, não, deixa quieto. Mas pensa aí, vai pensando aí, por que será que Moisés é considerado tão humilde para o povo de Israel, para os rabinos? Vamos lá, Moisés nasceu no Egito em 7 de Adar, como está lá, do ano 2000. 2000? Acho que eu errei de novo, hein? Enfim, esquece a data. Numa época em que os israelitas eram escravos dos donos da terra e sujeitos a muitos decretos rigorosos. Ele foi o terceiro e último filho de Ioheved, nós conhecemos como Joquebed, né? Acho que é isso mesmo. E Amram, que a gente chama de Amrão lá na Bíblia, na tradução comum. Seu irmão Aaron era 3 anos mais velho do que Moisés. Sua irmã Miriam era 6 anos mais velha do que Moisés. Então a Miriam era a mais velha da casa. Depois Arão, depois Moisés, né? Eu acho que esse é um detalhe que passa despercebido para muitos pregadores por aí. Moisés era o caçula da casa. Alguém falou alguma coisa aí? Eu ouvi alguém respondendo. Na realidade, a gente atenta mais para as causas principais. Sim, né? claro. Mas, e deve fazer isso mesmo. E isso aí não é difícil de entender, porque foi Miriam que ficou vigiando. Arão já existia, né? Quando eu falo que passa despercebido às vezes, pastor Leonel, é porque quando chega lá na frente, Miriam reclama com Deus, o senhor fala com Moisés, Arão acaba indo na pilha dela e são acometidos por lepra. Existe uma razão para isso. É porque ela, como filha primogênita, e Arão segundo, e Moisés o caçula, chega um momento que eles falam, poxa, Deus dá tanto crédito para esse cara, então dá para a gente também, né? Aí Deus olha e fala, hã? Com o sacerdote eu falo através de Urim e Tumim. Com você, Miriam, eu falo através de sonho. Com Arão eu falo através do brilho da Shekinah sobre a tampa do propiciatório. Com Moisés eu falo frente a frente. Você está questionando isso? Fica leprosa um tempinho para você ver como é que é. Enfim. Tá rindo, Pedrão? Gostou? Fala para mim, o que passa na sua cabeça agora aí que você está sorrindo? Abertura do Mar Vermelho. Agora a gente vai entrar em mais um texto aqui. Talvez, não sei se é agora ou se é daqui a pouco, eu acho que é agora.
que vai falar de mais alguns detalhes dentro da cultura judaica, não tem na Bíblia, mas que eu acho assim, interessante. A gente está estudando a cultura judaica, entenda. Irmão, olha só, em momento algum eu estou dando para você a ideia de que você deve acreditar nisso e descrer do que está na Bíblia. Em momento algum. Você crê e prega o que está na Bíblia. Isso aqui é só para poder você entender um pouco mais da cultura do povo da Bíblia, entenderam? Sim ou não? Não vai pensar, Gilberto está querendo ensinar para a gente uma coisa que é para substituir a Bíblia. Jamais, em momento algum eu faria isso. Não sou doido. O que eu estou ensinando aqui não é canônico. Não é. A Bíblia que está aí é canônico. Aqui não. Aqui é história, é cultura. Né? Entendeu? É só para poder te ajudar a entender algumas coisas que de repente fica meio assim, no texto bíblico fica meio, né? Aí você entendendo um pouco da cultura, você consegue perceber melhor os textos bíblicos. Mas tem umas coisas aqui que vai ser meio, pelo menos eu acho, né? De repente vocês não acham. Quando os judeus estavam a ponto de chegar a Yam Suf, é o nome em hebraico do Mar Vermelho, que na verdade não é Mar Vermelho, a palavra Yam Suf significa Mar de Juncos. Eu não vou falar porque que traduziram para o Mar Vermelho, porque levaria tempo, deixa quieto. Mas o nome original é aquele lá, Yam Suf, o nome do mar, e significa Mar de Juncos, ok? Moshe lhes ordenou em nome de Deus: sigam adiante, Deus fará um milagre, o mar recuará, ok? Entretanto, grandes ondas quebravam na praia. O mar estava tão bravo como sempre, poderoso e ameaçador. Aqui é um historiador, lá no Midrash, contando alguns detalhes que aconteceram. Não está na Bíblia, mas está entre linhas na Bíblia. Ele está contando alguns detalhes. Moisés chega diante do Yam Suf e ele ordena como está, né? Siga em frente. Lá no texto bíblico está escrito assim, ó: diga ao povo que marche. Então ele está usando o mesmo texto, porém em uma linguagem mais simples. Ó, sigam adiante, Deus fará um milagre, o mar recuará, ou vai abrir, vai fazer alguma coisa, mas sigam em frente, né? Entretanto, grandes ondas se quebravam na praia, o mar estava tão bravo como sempre, poderoso e ameaçador. Deus estava aguardando o quê? Espera aí para você entender, ó. Queria pôr à prova o povo de Israel, na verdade os hebreus que estavam ali, né? Para ver se realmente confiavam nele e se acreditavam que secaria o mar ou faria algum milagre, enfim. Continuariam entrando no mar? Né? Deus deixou tudo do mesmo jeito. O mar está nervoso, está a onda quebrando, e tem surfista lá, um pouquinho ondona maneira, e o povo pensando: e aí, a gente vai ou não vai? Deus está esperando uma atitude do povo. Nachshon ben Aminadab é um nome de um indivíduo em hebraico. O líder da tribo de Yehudá, isso aqui não está na Bíblia, isso aqui está só no Midrash. Nachshon ben Aminadab, Ben quer dizer filho de Aminadab. O líder da tribo de Yehudá, Judá, não pensou duas vezes. Naquele momento ali, que está chegando na beira da praia ali, e Moisés dizendo ao povo: vai em frente que Deus vai fazer um milagre. O povo meio que preocupado, vou ou não vou. Esse indivíduo aqui tomou a atitude, ó. Não pensou duas vezes. Sua fé em Deus era tão forte. Por quê? Porque ele aderiu de Moisés à fé desse Deus. Por quê? Porque ele viu os milagres do Egito, aquela coisa toda. Então ele está com a fé já bem elevada. Então ele toma a iniciativa, ó. Sua fé em Deus era tão forte que saltou ao mar sem temor. Os judeus que confiavam em Deus o seguiram, pequeno grupo, e continuavam adiante, embora as águas lhe chegassem ao... Ou seja, Deus está dizendo para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Está lá na Bíblia. Aí agora, no contexto histórico, o povo está meio, não vou. Aí esse camarada, quer saber? Deus está mandando? Meteu o peito. Aí alguém olhou e falou: eu vou também. O grupo começou a ir. E foram metendo o peito na água. E a água está vindo, ó. Tá. E chega aqui, na garganta, ele está entrando. Deus mandou. Por que eu trago essas coisas assim? Porque serve de lição para a gente, sim ou não?
Não, mas É um detalhe histórico, mas serve de exemplo pra gente. Mas diz que eles atravessaram o mar, vocês sem pisar em água, na seco. Todo o povo, 3 milhões de pessoas, mas alguém teve que dar a iniciativa de fé. Né? Eu ia te perguntar antes. Com a iniciativa de alguém, aí Deus falou: agora eu vou honrar a fé deles, porque eu estou esperando uma iniciativa de alguém que tenha fé, que acredite que eu posso fazer um milagre. Mas inicialmente alguém tem que crer sem estar vendo o milagre acontecer, porque a fé é o quê? Não é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não está vendo? É o que ele fez. Mas a Bíblia diz que veio o vento oriental De lá para cá. de lá para cá, isso. Mas foi quando eles já estavam dentro do mar, Quando ele e um pequeno grupo, que estava já no são mar. 3 milhões de pessoas, imagina 3 milhões de Se pessoas. você- Aí ele e um pequeno grupo estão Porque se você acreditando. falar assim, Deus manda você ir, você já vê as nuvens se formando, vindo o vento, é o sinal que o milagre vai acontecer. Mas ali não. É isso que ele está dizendo. É que esse moço aqui tomou a iniciativa sem ver nenhum sinal. Ele apenas obedeceu a voz de Moisés, que está dizendo: Deus mandou dizer para vocês que marchem e ele vai fazer um milagre. O povo ainda está, né? Faz sentido. Igual com os irmãos da igreja da Serra que eu conheço lá, que você fala, prega e o pessoal está... Não sei, o pastor Ordário pregou numa igreja, outra pastor Ordário aqui, né? O povo estava meio assim, né? Moisés dizendo: marcha, Deus vai fazer. Eu preciso ver as nuvens se mover. Eu quero ver um vento assoprando, pelo menos para eu ter uma ideia que o mar vai se abrir. Rapaz, Deus não está mandando você fazer teste, Deus quer que você dê uma iniciativa. Irmã, levanta aí, fala que você está levantando. Eu só uma dúvida, mas Moisés não fala que a Bíblia diz que Moisés tocou o mar, né? A Bíblia jamais falou isso. Não. A Bíblia diz que Deus manda Moisés levantar a mão em direção ao mar. A mão, e nem o cajado não é, a mão. Não sei da tradução de vocês aí, mas a Bíblia que eu tenho diz que Deus fala com Moisés: estenda a mão sobre o mar. Mas o cajado é na hora que o mar deu sangue. Ele toca o cajado nas águas, exatamente, lá no Egito. Mas aqui para abrir o mar, Deus não manda ele tocar o cajado, nem estender o cajado, é a mão. Ele levantou a mão aí, se abriu, como é que foi? Quando Moisés estende a mão, aí sim acontece o que o irmão aqui falou. Deus assopra um vento oriental. Oriental quer dizer que Deus assopra um vento do lado de lá para cá. O mar não abriu da onde eles estavam para lá, abriu de lá para cá. Mas antes disso, então, o pessoal já tinha entrado, né? Esse pequeno grupo, esse Nachshon, com mais um pequeno grupo, deram o primeiro passo de fé. Deus vai fazer, então vamos mostrar que a gente tem fé nesse Deus que faz. Mas aí você abriu de lá para cá. Quando a água está chegando aqui, o que aconteceu? A abertura foi chegando, né? Vocês estão com a mente meio que ainda meio travadinha ainda, assim, sei lá, tá entendendo? É bom lembrar que, explicando isso aí, veio na mente de alguém que a Bíblia diz isso. Então é bom lembrar que está na Bíblia. Vou lembrar para vocês de novo, olha aqui. Essa passagem aqui não está na Bíblia, isso aqui é um contexto histórico, cultural, tá? Repito, fique com o que está na Bíblia. Agora, sobre o cajado no mar, realmente não está na Bíblia, né? Foi a mão, estenda a mão, sim ou não? Aqui na Bíblia fala assim, ó, no capítulo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga ao meu povo de Israel que marche. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão. A tua mão. Então levanta a vara e estende a mão. Isso. Ok? Numa tradução mais próxima do original, está dizendo estenda a mão mesmo, né? E aí que está o perigo de... Tudo bem que é uma coisa que não vai atrapalhar a salvação de ninguém, claro. Sim. Não interfere na salvação de ninguém. Mas é através daí que entra um monte de harmonia dentro de doutrinas, dentro de hinos, que a gente canta a vida toda, que Moisés tocou no mar, o mar abriu, e não tocou nada. Isso aí, olha só, interessante. Canta um monte de doutrina, um monte de hinos, que a gente canta vários hinos aí, que se você for olhar a letra direitinho, não tem nada de pior que ela. Irmãos, interessante o que o nosso amigo irmão falou aqui. Eu gosto de falar sobre esse assunto. Uma coisa é você adquirir um conhecimento que colabora com o que você já tem. Outra coisa é você adquirir um conhecimento que destrói o que você tem. Quando eu vou dar um estudo sobre assuntos assim, foi até bom ele falar, o Edmilson falar, que agora eu vou falar uma coisa que eu não tinha falado ainda. Toda e qualquer coisa que eu falar para vocês aqui, que tentar destruir o que você já sabe, esquece o que eu falo.
Até porque eu não vou fazer isso, mas se você desconfiar assim, Gilberto está falando uma coisa ali e está mexendo nas bases da minha fé, esquece o que eu falei. Não, jamais eu vou fazer isso, mas se acontecer acidentalmente, não ouve o que eu estou falando, continue com a sua fé. Agora, interessante o que o irmão Edmilson falou, é porque, irmão, tem coisa que a gente aprende, como eu disse, que agrega no conhecimento, esclarece mais, né? Agora, tem coisa que de repente pode ser pequenininha, mas pode mover com todo o contexto do que está na Bíblia. Vou dar um exemplo. Eu sempre uso esse exemplo aqui. Quando passares pelo mar, quando passares pelo fogo. A Shirley Carvalhais gravou isso, uma música que fala desse jeito, anos atrás, muitos anos. Aí agora recentemente, aí 5 anos atrás, 3 anos atrás, eu ouvi alguém gravar de novo, outras letras aí falando exatamente essa expressão. Cassiane gravou louvor falando isso de novo. Quando passar, se passares pelo mar, se passares pelo fogo. Mas o que está escrito pelo profeta Isaías? Não é se, é quando. Isso aqui se torna uma heresia. Mas Gilberto, só por causa a diferença do se para o quando gera uma heresia? Sim, sim. Porque está escrito quando passares. Aí eu canto, se passares. Se passares quer dizer que é uma condição, que eu posso passar ou não passar, posso optar por passar ou não passar. Mas não é isso que Deus está dizendo através do profeta Isaías. Ele está dizendo que vai acontecer. Quando passares é uma determinação. Deus está dizendo assim, ó, você vai passar pela água, eu vou estar lá, o rio não vai te submergir, o mar não vai te afogar. Você vai passar pelo fogo, independente se é com 5 anos de crente ou com 100 anos de crente. Você vai passar, mas o fogo não vai te queimar. É uma determinação. Deus já está dizendo, você vai passar, mas eu sou contigo. Não é se passares, você tem a opção de escolher não passar. É por causa de textos deturpados assim, nessas músicas aí chamadas de louvores, é que o indivíduo depois começa com essa teologia do Deus, eu determino para a minha vida que eu não quero isso. Como que não quer? Se Deus já falou que você vai passar pelo fogo, você vai passar pela água, vai passar pelos rios. A promessa dele é, eu estou contigo, eu passo junto, passo pelo mar, mete a cara nele que você vai ver se eu não abro ele para você. Põe o pé na beira do Jordão que está arrastando qualquer coisa com tanta força de correnteza, mas põe o pé na beirada para ver se eu não abro ele lá em cima, se eu não paro ele lá em cima lá. Ou Deus abriu o Jordão antes? Não abriu antes não. Ele falou, Josué fala com o sacerdote, coloca a arca nas costas e depois mete o pé na água. Quando bater o pé na água eu vou parar o Jordão lá em cima. Está na Bíblia, isso aqui não é fora da Bíblia, está na Bíblia. Desculpa aí, eu acho que eu comecei a ficar nervoso. Eu sou assim mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou assim. O negócio fica sério, eu fico nervoso. É melhor me deixar quieto. Pastor Anderson. No mundo tereis aflições. No contexto que o Senhor Jesus fala para Ananias, eu já vi muitos pregadores pregando, e o Senhor fala assim, esse é o vaso escolhido na minha mão, né? Fala para Paulo. Só que Jesus fala para assim, ó, eu mostrarei ele quanto deve, quanto ele vai sofrer. Quer dizer, muitos aí já falam assim, o quanto talvez, né? Eu acho que ele vai passar por isso, talvez ele vai passar, se ele quiser ele passa. Ah, fala sério, irmão. Quanto deve, quer dizer, tipo assim, um período agora, quanto deve padecer por causa do meu nome. Vai sofrer mesmo, vai apanhar, vai ser açoitado, vai ser apedrejado, vai levar pancada, vai naufragar, quarentena menos uma, vai ser dado como morto, como ele mesmo narrou a história dele lá. Obrigado, pastor Anderson, obrigado. E até então também, pastor, obrigado também, tá? A respeito do que você está falando aí, o que você está mostrando para a gente aqui é o que os judeus originais, eles pensam. É o que eles narram da própria história do povo deles. São fatos que já desde criança nas escolas vão aprendendo e que nós não sabíamos. Exatamente, obrigado. Vamos lá então, para a gente daqui a pouco comer um queijinho. Aí tem o si, né? O pastor Marcos já levantou do banco e está dizendo, Gilberto, para que eu quero tomar café, né? Já vai acabar já. Os milagres durante a travessia do mar. Eita, que eu gosto de ver isso aqui, tá? Só no nível mesmo de... Não havia um só caminho através do mar. A Bíblia não fala que Deus abriu um caminho.
fala que ele abriu o caminho. Concorda, pastor? O caminho. Mas os judeus falam que ele abriu 12 caminhos, uma para cada tribo, porque era muita gente, 3 milhões de pessoas. Não é doutrina, tá, irmãos? Não é. Não é. Isso aqui é uma coisa, repito, vou repetir isso o tempo todo, tá? É só uma curiosidade para a gente entender qual é a cultura deles, o que eles realmente falam de si mesmos, da sua própria história, né? Só que quando eles têm a Torá, por exemplo, a Torá deles é igualzinho, está no Antigo Testamento nosso ali. Eles ensinam, lá na sinagoga, eles ensinam de acordo com o que está na Torá. Mas quando eles estão em casa, conversando com os filhos, eles contam esses detalhes aqui. Muito bem falado pelo Edmilson ali. É coisa de cultura, tá? Eu achei legal só para a gente ter essa... À direita e à esquerda de cada trilha, a água se congelou para formar uma parede alta. A água também formou um teto sobre as cabeças, de modo que cada tribo caminhava por um túnel. As paredes e o teto protegiam os judeus das flechas dos egípcios. Porque enquanto eles estão caminhando, segundo o que está o historiador dizendo, enquanto eles estão aqui caminhando, os egípcios estão atrás, ó. Aí Deus fez o quê? Cobriu. Isso é o que eles estão dizendo. O que acontecia se um menino judeu sentisse sede ao cruzar o Yam Suf, o mar de juncos? Assim que pedia água para o pai, para a mãe, para alguém, a parede congelada do mar, do seu lado, se abria e dela surgia uma fonte de água fresca, potável. Agora, irmão, assim, pode ser ilusionismo, pode ser metáfora, pode ser o que for, mas se eu não crer que o Deus que eu sirvo tem poder para fazer isso daí, eu acho que eu estou colocando ele num nívelzinho de Deusinho bem pequenininho, né? Sério. Vamos tomar café, Vou tomar café que o pastor Marcos já estava agoniado comigo. Eu pensei que tinha.